Boa noite, meu nome é Samuel Silva, e trabalho em um grande cemitério. Manterei meu nome em segredo para não comprometer meu trabalho. Possuo 25 anos de experiência e inúmeras histórias que vocês costumam chamar de sobrenaturais para compartilhar. Para mim, o sobrenatural se tornou algo comum em minha vida. Passei mais tempo em meio aos falecidos do que com os vivos. No começo, ouvi sussurros suaves, vozes indecifráveis e vislumbres fugazes que meus olhos não conseguiam registrar. Assim foram meus primeiros anos aqui, sem compreender o que ocorria. Naquela época, acreditava que tais habilidades eram concedidas a pessoas envolvidas com religião, algo que eu não era. No entanto, com o passar dos anos, mergulhei mais profundamente nesse mundo obscuro. Uma noite, enquanto realizava minhas tarefas rotineiras, percebi uma neblina densa se formando sobre os túmulos. O ar ficou gélido, e uma presença maligna pairou sobre mim. Senti um arrepio na espinha e olhei ao meu redor, apenas para ver vultos esguios e sombras sinistras se movendo entre as lápides. Decidi seguir uma delas, em direção a um mausoléu antigo e abandonado. A porta rangia ao se abrir, revelando um interior escuro e apodrecido. Minha lanterna mal iluminava o espaço, mas consegui ver algo que me fez estagnar de terror. Diante de mim, uma figura vestida em trajes funerários do século XIX, com olhos vazios e ossos à mostra, flutuava acima do chão. Meu coração martelava no peito enquanto observava essa entidade sinistra se aproximando. Sussurros macabros ecoavam em meus ouvidos, sussurrando meu nome e segredos que ninguém mais deveria saber. Lágrimas se misturavam com meu suor enquanto eu tentava fugir, mas algo invisível me prendia no lugar. A figura estendeu uma mão cadavérica em minha direção, e uma onda de frio paralisante me envolveu. Senti como se minha alma fosse arrancada de meu corpo. Imagens de morte e desespero inundaram minha mente, e minha visão escureceu. Acordei na manhã seguinte, jogado ao lado do mausoléu, com uma sensação de vazio e terror indescritíveis. Desde então, as aparições e eventos sobrenaturais se intensificaram, e eu agora carrego comigo o peso das almas inquietas deste cemitério. Não tenho certeza se sobreviverei a essa jornada assombrada, mas uma coisa é certa, a escuridão que habita aqui é mais real do que qualquer pesadelo que alguém possa imaginar. Os eventos sobrenaturais que acompanhavam minha vida como coveiro tornaram-se cada vez mais aterrorizantes e perturbadores. Parecia que as almas dos falecidos estavam determinadas a me arrastar para o abismo da escuridão. Uma noite, enquanto preparava uma cova, ouvi risos infantis vindos de algum lugar próximo. Era impossível, pois o cemitério estava vazio naquela hora tardia. Os risos se aproximaram, e uma criança pálida, com roupas antiquadas, emergiu das sombras. Seu rosto estava desfigurado e inchado, mas ela ria de uma maneira arrepiante. Tentei fugir, mas algo invisível me segurava no lugar, como mãos espectrais me prendendo. Outra vez, vi uma procissão de espíritos, vestidos em roupas de luto, seguindo um caixão vazio. Eles choravam e lamentavam de maneira angustiante, mas não havia corpo dentro do caixão. Aquela visão me encheu de tristeza e desespero, como se eu estivesse testemunhando a própria dor da morte. Certa noite, enquanto estava no galpão de ferramentas, todas as ferramentas começaram a tremer e se mover por conta própria. Enxadas e pás voaram pelo ar, como se controladas por uma força invisível. Tentei fugir, mas as portas se trancaram sozinhas, me deixando encurralado com as ferramentas dançantes. Foi como se as próprias almas dos coveiros passados estivessem expressando sua frustração através daquelas ferramentas.
Em uma noite particularmente sombria, enquanto fazia a ronda, deparei-me com uma mulher vestida de branco. Seu rosto estava coberto por um véu, e ela chorava copiosamente. Tentei falar com ela, mas sua voz soou como o lamento de 1000 almas. Ela estendeu uma mão pálida em minha direção, e eu senti uma sensação de frio cortante me invadir, como se estivesse prestes a ser arrastado para o outro lado. Cada noite, os eventos sobrenaturais se multiplicavam, e eu me via perdendo a sanidade aos poucos. O cemitério se transformou em um lugar de pesadelos, onde as almas dos falecidos vagavam em agonia e desespero. Eu me tornei um prisioneiro de sua angústia eterna, condenado a testemunhar o inimaginável. Não sei quanto tempo mais conseguirei suportar esse tormento, mas uma coisa é certa, e a linha entre os vivos e os mortos se tornou indistinta, e o horror que habita este cemitério é mais real do que qualquer um poderia imaginar. À medida que os eventos sobrenaturais se intensificavam, eu me via enredado em uma teia de horror e desespero que parecia não ter fim. As noites se tornaram um pesadelo constante, e a linha entre a realidade e o sobrenatural se dissipou por completo. Uma noite, enquanto fazia a manutenção dos túmulos mais antigos, escutei sussurros angustiantes que ecoavam pelas lápides. As vozes dos mortos pareciam implorar por redenção, clamando por um perdão que eu não podia conceder. Meu coração batia em descompasso com suas lamentações, e uma aura de tristeza inescapável preencheu o ar. Outra vez, vi sombras retorcidas e disformes emergindo das sepulturas, dançando macabramente sob a luz da lua. Eram figuras distorcidas e grotescas, e seus olhos brilhavam com uma fome insaciável por algo que não compreendia. Enquanto eu os observava, senti uma presença maligna se aproximando, como se as almas dessas criaturas estivessem se fundindo em uma entidade terrível. Uma madrugada, acordei em meu próprio leito, mas algo estava errado. O quarto estava imerso em escuridão total, e eu senti a sensação de que não estava sozinho. Criaturas invisíveis pareciam me rodear, respirando em meu ouvido, roçando suas mãos gélidas em minha pele. Tentei gritar, mas minha voz estava presa em minha garganta. Nos momentos mais sombrios, eu tinha vislumbres de um mundo além do véu da morte. Via imagens de almas perdidas e sofredoras, clamando por ajuda, buscando redenção que lhes era negada. Eu estava encurralado em um pesadelo sem fim, sendo arrastado para o centro de um redemoinho de tormento e angústia. Minha saúde física e mental estava se deteriorando rapidamente. Cada noite passada no cemitério era uma batalha pela minha própria sanidade. Eu me perguntava se eu mesmo já não fazia parte daquele mundo sombrio e macabro. Hoje, compartilho essa história com vocês, não como um coveiro, mas como um homem que testemunhou o inimaginável. O cemitério se tornou uma prisão para as almas atormentadas, e eu me tornei parte desse pesadelo. Não sei se há esperança para mim, se há alguma forma de escapar desse pesadelo eterno. A única certeza que tenho é que a escuridão que habita neste lugar é mais real do que qualquer coisa que se possa conceber, e minha vida se tornou um conto de terror que jamais cessará. Após longos anos de tormento, um padre corajoso e compassivo começou a realizar missas todas as sextas-feiras no cemitério. Com preces fervorosas, ele abençoava aquele lugar assombrado, implorando a Deus pela paz das almas inquietas. Gradualmente, uma calma perturbadora começou a se estabelecer sobre o cemitério. Os eventos sobrenaturais diminuíram, e uma sensação de alívio se espalhou entre os moradores da região. Entretanto, todos sabiam que o mal ainda estava lá, à espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade para retornar.
O padre continuou suas missas, fiel à sua missão de trazer conforto às almas perdidas, mas ele próprio entendia que a batalha estava longe de ser vencida. Aqueles que testemunharam os horrores do cemitério sabiam que só Deus sabia quando a porta do inferno se abriria novamente. As almas atormentadas talvez tivessem encontrado um breve alívio, mas o cemitério permanecia como um lugar onde o sobrenatural e o terror se entrelaçavam de forma inextricável. Assim, a história do cemitério e seu guardião atormentado continua, um testemunho de que o mal nunca está realmente derrotado, apenas temporariamente adormecido. O cemitério é agora um lugar onde a fé e o medo se encontram, onde a esperança luta contra a escuridão, e onde somente o tempo dirá quando a próxima porta para o inferno se abrirá novamente.